Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de redação aqui no PVS. Eu sou Conceição, mediadora de redação, e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a redação da UERJ. Vamos observar quais são as características específicas da redação e como ela se diferencia do Enem. Vamos lá? Nós vamos começar observando aqui o que é pedido no conteúdo programático da UERJ. Eu destaquei alguns elementos que serão discutidos ao longo dessa aula. Primeiro, essa informação, mínimos de 20, máximos de 30 linhas, diz respeito à construção do texto. Depois a gente vai ver informações relativas à temática, ao tipo de texto que deve ser construído, à argumentação, também informações relativas à modalidade. Todas essas informações são avaliadas no seu texto, então nós vamos observá-las com mais detalhe ao longo dessa aula. Vamos começar aqui pelas informações que são relativas a qualquer texto dissertativo argumentativo. E, nesse sentido, a UERJ não é diferente. Então, o seu texto tem uma estrutura que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Também precisa apresentar tese, ou seja, ponto de vista, posicionamento. Argumentação, que são as justificativas. E, por fim, você precisa entregar modalidade escrita, ou seja, tem que ser uma linguagem formal e tem que respeitar a norma padrão. Eu gostaria de convidá-los a consultar a apostila de vocês para ver mais detalhes sobre essas informações. Então, o capítulo 1 vai falar sobre a linguagem, nós temos lá o capítulo 5, 6 e 7, vai falar sobre essa estrutura do texto, nós vamos ter no capítulo 2 as características da dissertação. Todas essas informações são muito úteis para a construção do texto da UERJ, não deixem de consultar. Bom, eu gostaria de dar um destaque aqui também para a questão do planejamento do texto. Assim como já fazemos no Enem, na UERJ também, essa é uma etapa imprescindível. Na verdade, são 4 etapas que a gente precisa seguir na hora de produzir o nosso texto da redação, que é, primeiro, fazer a leitura e a compreensão da proposta, depois fazer aquele brainstorming, né, aquela seleção de ideias, aquela chuva de ideias que vão vindo à memória sobre isso. E, por fim, precisamos produzir o nosso texto, fazer a versão final do nosso texto e revisar. Sobre o planejamento do texto especificamente, você encontra mais informações na nossa apostila, lá nas páginas 36 e 37 do módulo 1. Deem uma olhada, que será muito útil para você. Primeiro, tem que ter tese, então já pense na sua tese enquanto estiver fazendo o seu planejamento. Você precisa responder as seguintes questões: que pontos de vista eu quero defender? Qual o meu posicionamento sobre essa questão? Assim que você define a sua tese, aí você já pode pensar nos seus argumentos. Você pode recorrer àquela seleção de ideias que você fez e escolher quais argumentos você pode usar para justificar o ponto de vista defendido e que exemplos, que conhecimentos de mundo são importantes e vão te ajudar a discutir a questão. E aí tem que organizar todas essas informações, já pensando qual informação vai entrar em que momento do seu texto. Então, como você pode contextualizar? Como vai ser sua introdução? Que ideias você vai usar primeiro? Quais você vai usar depois? Como vai desenvolver? E como você vai encerrar o seu texto? Como vai concluir? Todas essas informações devem ser previstas, planejadas antes mesmo de você escrever. Eu trouxe aqui um paralelo entre a UERJ e o Enem. Como a gente acabou de ver, as duas redações têm muito em comum, mas a UERJ tem algumas especificidades, tem algumas características próprias. Vamos começar pelo título, que na UERJ é obrigatório e no Enem é opcional, você pode dar ou não. Mas na UERJ essa é uma exigência que vem dada lá nas orientações da própria redação. Também é diferente a questão da estrutura e da construção do texto. No Enem, essa estrutura é um pouco mais pré-estabelecida, tanto que a gente pode recorrer a modelos prévios para escrever. Na UERJ, não dá para reproduzir modelos de redação. A UERJ requer mais criatividade e autoria. Não é bem visto que o candidato reproduza um modelo Enem na hora de escrever a redação da UERJ. Também há uma diferença aqui bem grande com relação à proposta de intervenção, que no Enem é obrigatória.
e a UERJ não pede, a UERJ não solicita. Então, você tem que apresentar uma proposta de intervenção no Enem, mas na UERJ você não deve apresentar, até mesmo porque no Enem a temática gira em torno de um problema social para o qual se deve apresentar uma solução. A UERJ trata de questões sociais, mas não necessariamente um problema que pede solução. Também gostaria de fazer uma observação aqui com relação ao repertório sociocultural, que no Enem trata de conhecimentos mais especificados, né? Inclusive está lá relacionado no edital qual é o repertório sociocultural válido. Então, existe uma perspectiva mais objetiva no Enem em relação a isso, enquanto que na UERJ não há essa expectativa de repertório sociocultural ser empregado. É importante que você recorra ao seu conhecimento de mundo, às suas experiências. Então, aqui na UERJ, exige-se uma perspectiva mais pessoal. Você precisa se justificar, apresentar sua opinião e justificá-la por meio de uma perspectiva mais pessoal. Com relação à coesão, também há uma diferença. Na verdade, os dois textos precisam ter uma boa coesão, e aí, para você saber o que é a coesão e como estabelecer uma boa coesão no seu texto, dá uma lida lá na nossa apostila. Na verdade, na apostila de redação, no módulo 1, na página 60, você já encontra algumas informações, e depois essa questão é aprofundada lá na apostila módulo 2, lá nas páginas 9, 16 e 21, vocês vão encontrar informações importantes. Mas, especificamente comparando o Enem com o ERJ, a coesão no Enem, principalmente no que diz respeito à coesão sequencial, ela é um pouco mais rígida, existem alguns critérios que precisam ser alcançados, enquanto que na UERJ, essa coesão pode ser um pouco mais fluida e há um foco maior na coesão referencial. Com relação ao tema, também há algumas diferenças entre Enem e o UERJ. No Enem, por exemplo, o tema é sempre uma surpresa, porque a gente só fica sabendo qual vai ser o tema da redação na hora de escrever a redação. Enquanto que na UERJ, a gente já recebe uma pista sobre essa temática antecipadamente por meio da obra literária indicada. Além disso, o tema do Enem é mais concreto, ou seja, é mais objetivo, mais claro, mais direto. A gente recebe ali a informação bem específica do que a gente precisa abordar. Na UERJ, esse tema é um pouco mais abstrato e requer que a gente tome uma decisão ali, né, no momento e faça uma escolha mais concreta sobre como vai abordar. Focando especificamente na temática, a gente vai observar duas propostas da UERJ. A primeira é essa proposta de 2019. Observem que a proposta ela vem dividida em duas partes. Primeiramente, a parte onde é apresentado o texto motivador, e depois onde é apresentada a frase tema. Vejam que o texto motivador é constituído de um trecho do livro e de um comentário que já direciona aqui para qual vai ser a questão polêmica levantada. E, na sequência, a gente encontra, então, a questão polêmica, essa frase tema, né? É justificável cometer um crime para vingar outro crime? E aí a gente tem aqui uma pergunta que é feita, que é elaborada a partir do livro apresentado. Mas, atenção, não é para discorrer sobre o livro, não é para fazer uma redação sobre o livro. Essa questão precisa ser trazida para a nossa realidade, para a nossa atualidade e ser pensada em nosso contexto. Vejam que aqui é uma pergunta, e é comum, os últimos vestibulares, tem sido comum que a frase tema seja uma pergunta, mas já aconteceu em anos anteriores de não ser uma pergunta, como em 2016, em que trazia uma afirmação. Nesse caso, quando a frase tema for uma afirmação, é aconselhável transformar isso numa pergunta, porque ao responder a pergunta, a gente já está aqui direcionando o nosso posicionamento, a abordagem que a gente vai fazer no texto. Aqui, por exemplo, poderíamos ter perguntado: é possível construir uma sociedade mais democrática quando se conhece experiências históricas de violência e opressão? Por quê?
Aqui, agora, nós vamos observar, no padrão de respostas de 2019, qual era a expectativa da banca para a redação produzida sobre esse tema. Vou dar destaque especificamente ao trecho final, quando diz o seguinte: a questão pode ser abordada por diversos ângulos. Vejam que aqui, reforçando aquela questão da temática ser mais abrangente, mais abstrata. Por exemplo, os ângulos literário, jurídico, político, social e ético. O texto do candidato pode sustentar posição contrária, favorável ou ponderada em relação ao problema. O fundamental é que estabeleça argumentação consistente, coerente e articulada. E o trecho final aqui, que eu considero muito importante: o tema da redação não é o livro em si. Logo, recomenda-se não reduzir a redação a uma resenha ou um resumo do livro. Vamos observar agora a proposta de 2020. Vejam que o texto motivador, dessa vez, é uma imagem, mas é uma imagem do próprio livro, né? Então, pode ser um trecho verbal, pode ser uma imagem. Mas sempre vai trazer esse comentário que já direciona para a abordagem que se espera do candidato. Então, aqui diz: em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o personagem Fabiano se submete voluntariamente a outros, como o patrão e o soldado amarelo. Com pensamentos e atitudes reveladores de sua servidão voluntária, Fabiano vê a si mesmo como um bicho e não como um homem. E aí a pergunta, a questão polêmica apresentada é: o que leva as pessoas em condições semelhantes à de Fabiano a se considerarem inferiores às demais? Vejam que, embora faça referência ao personagem, não é para falar do personagem, não é para falar da obra. É uma questão abstrata porque ela possibilita aqui muitas possibilidades de resposta, né? Eu posso responder a essa pergunta de muitas maneiras diferentes. Eu posso adotar uma perspectiva mais histórica, eu posso adotar uma perspectiva social, econômica, política, existem muitas formas aqui de começar a pensar essa questão. O importante é trazer essa questão para o nosso contexto social, para a nossa atualidade. Então, por exemplo, eu poderia elaborar o meu posicionamento a partir das seguintes possibilidades. Poderia pensar aqui na exploração do homem pelo trabalho, no acesso à educação escolarizada, a relação entre a seca no Nordeste e a qualidade de vida, a influência do meio ambiente na vida humana, a crise hídrica como uma questão social importante. Eu preciso escolher um caminho. Eu não posso falar sobre todas essas informações, mas eu posso escolher um desses caminhos e responder a essa questão polêmica, pensando por essa perspectiva. Eu posso me colocar favorável, eu posso me colocar contrária, eu posso adquirir uma atitude mais ponderada, mas é importante que a minha opinião sobre essa questão fique bem clara. Vamos observar o que diz o padrão de resposta aqui também. Olha, a questão pede uma reflexão pessoal. Vejam que aqui está dando ênfase àquela questão da autoria, a importância da autoria. É para você pensar a partir de você mesmo, e não trazendo o que todo mundo pensa ou o que uma coletividade pensa. É sobre as condições que provocam a servidão voluntária, a submissão voluntária do cidadão aos governantes de plantão. Há várias abordagens possíveis, mas todas exigem uma argumentação consistente e coerente. Vejam que essa questão da argumentação está sempre presente no padrão de respostas. A construção da argumentação tem um peso muito grande. Agora, falando brevemente sobre os critérios de correção. Todos esses aspectos que foram comentados até agora estão incluídos aqui nos critérios de correção da redação UERJ. A adequação ao tema, o tipo de texto, a construção da argumentação, a estruturação dos parágrafos e a coesão, e a modalidade. Então, na hora de produzir a redação UERJ, estejam atentos a esses critérios. Para finalizar nossa aula, eu gostaria de recomendar que vocês leiam o livro do George Orwell, 1984, façam uma leitura atenta e crítica, reflitam bastante a respeito, já pensando que informações dessa obra se relacionam com a nossa realidade, com o nosso contexto social.